Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez nessa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos tem dado, poder estar cultuando a nosso Deus, e que nessa noite seja uma noite muito oportuna para a tua vida. Deus tem nos dado essa oportunidade de poder vivermos até aqui, e por isso nós estaremos adorando a Ele, adoramos o nome dEle. E agora nós vamos ouvir o que Deus quer falar conosco nesta noite, através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, e que nesta noite nós vamos estar meditando nela, e Deus tem uma mensagem para o teu coração. Eu gostaria que você permanecesse conosco. Em alguns minutos nós estaremos encerrando, né? A palavra de Deus, nós vamos estar lendo nesta noite, está escrita lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20, e nós vamos ler o versículo 1 em diante. Você pode estar atento à leitura da palavra de Deus, que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos por este momento, Senhor, que nós, como igreja tua, estamos te adorando, agradecido a ti, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade. Estamos diante da tua palavra que acabamos de ler neste momento, Senhor. E nós pedimos que o Senhor possa nos ensinar nessa noite através do teu Espírito. Que essa palavra possa encontrar lugar nos corações que estão nesta noite, Senhor, talvez sedentos e famintos da tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações e dá-nos sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste momento. Pai, muito obrigado. Obrigado por cada um ouvinte que está ouvindo conosco nessa noite, está participando dessa programação, está participando deste culto ao vivo, aonde está chegando, Senhor, esta transmissão, que as pessoas estão atentas a ouvir a tua palavra, que o Senhor esteja falando no coração de cada uma delas, Pai. Senhor, muito obrigado. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto é um texto muito interessante. O profeta Isaías teve uma missão muito difícil. Eu creio que é uma das missões mais difíceis que você possa ter. Levar para a pessoa uma mensagem de morte. Uma mensagem de que a vida dele está no final. Deus manda você levar uma mensagem para alguém, fala: você vai na casa de fulano de tal e fala para ele para colocar a vida dele em ordem, porque vai morrer, ele não vai viver. Ezequias estava doente, estava prostrado em uma cama. A enfermidade dele era uma enfermidade incurável. A medicina não dava volta na enfermidade de Ezequias. E o Senhor mandou o profeta levar para ele essa mensagem. E dizer para ele: põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. Meus amados e queridos ouvintes, essa mensagem pode ser direcionada para mim e para você. Ezequias era um homem como o rei de Israel. E quantas coisas Ezequias teria que se organizar
teria que se colocar em ordem, deixar tudo preparado para o outro que fosse assumir o reinado. Quantas coisas que ele teria que deixar tudo em dias antes que ele morresse. Quantas pessoas que às vezes morrem e não deixam a sua casa em ordem. Não deixam a sua casa organizada, não deixam as suas coisas organizadas. Esse aqui, como rei, recebe a ordem de Deus, para que pudesse ordenar a sua casa, colocar a sua casa em ordem, arrumar a sua casa, antes que ele morresse. Mas muitas pessoas, ao ouvir a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, que todos os dias nos avisam para colocar nossa casa em ordem, há muitas pessoas que não acreditam. Há muita pessoa que acha que vai ver a eternidade aqui na terra. Ele não imagina que a qualquer momento ele possa partir desse mundo para a eternidade. Deixa a casa dele bagunçada, deixa as coisas fora de ordem, desorganizada, deixa de qualquer jeito. Não se preocupe em se organizar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, seu comércio, aquilo que ele tem. Ele leva as coisas de qualquer maneira. Mas Deus sempre exige que o ser humano, que o homem, procura cada dia organizar a sua casa, organizar as suas coisas. A enfermidade de Ezequias, podemos dizer como se fosse um câncer que ele tivesse na sua perna. Não havia cura. Não havia medicina que pudesse curar a sua enfermidade. E Deus sabia que a hora dele tinha chegado. Ainda bem que Deus mandou avisar, né? Deus mandou avisar para ele. Talvez seria ruim para mim e para você se Deus mandasse um aviso para nós, dizendo para nós organizar nossa casa que nós iríamos morrer. Mas se Deus avisasse para as pessoas, em parte seria difícil porque ele saber que a morte está se aproximando dele. Mas por outro lado seria bom porque ele ia procurar organizar a sua vida, preparar a sua vida, deixar suas coisas em ordem. O texto nos diz que quando o profeta Isaías chega lá para Ezequias, ele falou o seguinte: assim diz o Senhor. A mensagem não era do profeta. A mensagem não era do ser humano, não era do homem. A mensagem era do Senhor. Assim diz o Senhor. E o Senhor está dizendo assim para você nesta noite. Assim diz o Senhor. Ordena a tua casa, ou seja, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Diante de uma mensagem de Deus como esta, se chegar na tua vida, o que você faria? Diante de uma mensagem como essa, se chegar na tua casa, se chegar para você está vendo o seu chefe da casa, você ser o chefe de uma empresa, você ser o chefe de um estado, você ser o chefe de um município, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. O que é que você faria? Qual seria a tua resposta? E nós vemos aqui que Ezequias, quando ele ouviu a mensagem que o profeta entregou para ele, sabe qual foi a sua primeira reação? Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A primeira atitude de Ezequias foi virar o rosto para a parede. Do jeito que ele estava deitado na sua cama, ele vira o rosto para o canto, para a parede, e ele faz uma oração a Deus. Agora, a oração para você fazer a Deus, você também precisa estar com a sua casa espiritual meio em ordem para que nesse momento você for orar também. Porque a Bíblia diz assim: Deus não ouve o pecador, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse ele ouve. Quando Ezequias virou o rosto para a parede, e ele faz a sua oração, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Observa só. Ezequias colocou diante de Deus: Senhor, ser servido em te lembrar. Lembra, Senhor, que eu andei diante de ti em verdade, que a vida que eu levei até aqui
talvez como rei, ou mesmo antes de ser o rei de Israel, eu andei diante de ti em verdade. Você poderia dizer para Deus essa frase? Você teria condições de dizer para Deus, se Deus mandasse um aviso para você, que você coloca a tua casa em ordem, que você iria morrer, você teria condições de dizer para Deus, Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti em verdade. Você poderia dizer? Se você poderia, amém por isso. Deus ouviu quando Ezequias pronuncia essas palavras. Lembra-te, Senhor. Se você vir te lembrar que eu andei diante de ti em verdade. E outra coisa que Ezequias disse. E com o coração perfeito. Andei diante de ti com verdade e com um coração perfeito. Um coração íntegro. Um coração sincero. Um coração obediente à tua palavra. Um coração que pode andar nos teus caminhos. O Senhor lembra disto? Senhor, se você se de lembrar disto, que eu andei com verdade e com um coração sincero. Um coração perfeito. O coração de Ezequias era um coração perfeito diante de Deus. Perfeito em pureza. Perfeito em ser separado para a obra de Deus. Perfeito em ser separado para ser um homem segundo o coração de Deus. Um coração perfeito para servir a vontade do Senhor e obedecer às suas ordens. E ele falou ainda, e fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Agora, cabe a nós, neste momento, meditar nesse texto e tirar para a nossa vida uma mensagem desse texto. Para Ezequias, esse preparar a sua casa, esse ordenar a sua casa, ou colocar a sua casa em ordem, tanto poderia significar preparar as coisas materiais, deixar as coisas organizadas, tudo em ordem certinho, colocar as coisas tudo no lugar certo, porque ele iria morrer. Como serve para mim e para você, quando Deus diz colocar a tua casa em ordem, ele pode estar falando também da nossa casa espiritual. A sua vida, a minha vida. E a minha pergunta nessa noite para você, como está a tua casa espiritual diante de Deus? Que se hoje o Senhor avisar você que você vai morrer e não vai viver, como está a tua casa diante de Deus? Você poderia dizer para Deus, Senhor, se é servido de te lembrar que andei com verdade diante de ti. Também, Senhor, andei com o coração perfeito diante da tua presença. Teríamos condições de falar para Deus essas palavras? A tua casa, que é a tua vida, espiritualmente está preparada, está em ordem. Porque se não estiver em ordem, para que a tua casa esteja em ordem, você precisa estar com a sua vida inteiramente em obediência à palavra de Deus. Mas pastor, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia em casa, às vezes eu participo do culto, de vez em quando eu vou lá. A minha família é até membro da igreja. Mas você pergunta se a sua casa está em ordem. Você está em condições de passar pela morte. Porque depois da morte não tem mais oportunidade. A Bíblia diz que a nossa vida, tudo que nós tivermos que fazer em prol da nossa vida, da nossa salvação, temos que fazer enquanto nós estamos vivos, porque depois da morte não há obra, não há nada mais para fazer. O que resta para nós é esperar o juízo, o julgamento que Deus vai fazer da nossa vida. Portanto, nós precisamos de estar com a nossa casa em ordem. Precisamos de andar com verdade diante do Senhor. Precisamos de viver com um coração perfeito diante de Deus. Precisamos de fazer também que nossa vida seja uma vida reta aos olhos do Senhor. Ver uma vida de retidão. Quantas pessoas que se dizem cristão e que não têm uma vida de retidão diante de Deus, vivem no pecado, vivem na prostituição. Muitas vezes, meus amados, dentro das nossas igrejas,
Pessoas estão na igreja, como membro da igreja, dizendo ser cristão, mas estão em prostituição, estão em adultério. São crentes que vivem mentindo. São crentes que compram e não pagam. Usam da nó nos outros. O mercado não tem mais confiança de vender para ele. A vida dele não condiz com aquilo que ele fala. A sua vida não condiz com aquilo que ele dizem ser. Você não tem andado em verdade diante de Deus. E muito menos diante da sociedade. E Deus quer que nós andamos diante dele com verdade, com o coração perfeito. Deus espera isso de nós. E Ezequias pôde falar com Deus isto. E Deus não questionou a ele que era mentira. Deus não disse para ele que não era verdade o que ele estava dizendo. Deus não disse para ele que o que ele estava falando era uma mentira. Deus não disse nada. Deus apenas acreditou ou sabia que ele vivia realmente essa vida. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe da sua vida, o seu modo de viver, de proceder, de caminhar, de comprar, de vender. Deus conhece toda a nossa vida. E Deus exige de nós que sejamos perfeitos diante dele. Quando Deus chamou Abraão, e lá na terra, Deus apareceu para ele lá no Gênesis capítulo 17, versículo 1, ele diz o seguinte: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus exige que nós andamos na presença dele. E ele exige que nós sejamos perfeitos diante dele. Mas pastor, não existe perfeito. Não existe ninguém perfeito. Mas nós como servos de Deus, temos que procurar seguir o máximo possível essa perfeição. Se eu sei que é pecado uma coisa, por que eu vou fazer? Se eu sei que uma coisa não agrada a Deus, por que eu vou viver daquela forma? Se eu sei que mentir é contra a palavra de Deus, por que eu vou mentir? Se eu sei que adulterar é contra a palavra de Deus, por que eu vou adulterar? Se eu sei que enganar o próximo é pecado, Deus não agrada, por que eu vou enganar o próximo? O ser humano, ele tem nele a consciência, Deus colocou no ser humano a consciência. E todo ser humano, quando ele faz as coisas erradas, a sua consciência ele acusa. Mesmo você que talvez esteja dentro da igreja, mas esteja praticando coisa errada, e eu duvido que a tua consciência não tenha te acusado. Mas às vezes a pessoa, ele vai deixando passar, e ele vai levando, e ele não abandona, ele não aparta, e continua ali na casa de Deus, praticando tudo aquilo que desagrada a Deus. E quando chega a hora da morte, que coisa difícil, a hora da morte. Que tudo aquilo que você fez de errado vai vir na sua memória. E você vai ficar preocupado. E você vai ter medo de morrer. Por que medo de morrer? Porque você sabe que você não está preparado. Você não andou com verdade diante de Deus. Você não andou diante de Deus com um coração perfeito. Você não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E neste momento que a morte se aproxima, você entra em pânico. A pessoa entra em desespero. Por quê? Ele sabe que vai partir dessa vida para outra. E ele não preparou a sua vida espiritual, não colocou a sua casa em ordem. E ele vai morrer, sabendo que está com a sua casa desordenada, desorganizada, espiritualmente falando. E ele vai ter que prestar conta a Deus quando chegar lá no dia do juízo. E Ezequias pôde dizer para Deus com todas essas palavras, com toda a sinceridade do seu coração. E quando ele acaba de dizer para Deus, fiz o que era reto aos teus olhos. Aí Ezequias chorou muitíssimo. Agora ele cai em pranto. Agora Ezequias começa a chorar. Por que Ezequias chora? Porque a morte, meus amados, a morte traz pânico para as pessoas. A morte traz pânico para nossas vidas. Traz desespero para as pessoas. Por mais que a pessoa é um servo de Deus, mas quando se aproxima da morte, mesmo ele estando preparado, ele tem temor, ele luta. Ele faz tudo para que isso não aconteça. Porque ele tem medo dessa passagem, essa transladação, dessa vida para outra, essa ponte que existe, que a gente chama de morte. Passar daqui para o outro lado. Ele é muito angustiante. E as pessoas então temem. As pessoas então temem, porque há sofrimento, há dor,
para que ele possa passar dessa vida para outra. E Ezequias chorou muitíssimo na presença de Deus. Ezequias chorou. Deus não disse nada para ele. Deus não falou nada para ele, não sei a mensagem que o profeta entregou para ele. Até aqui, ele só tinha a mensagem: você vai morrer. Prepara a tua casa, coloca a tua casa em ordem. A Bíblia diz, um dos profetas escreveu para Israel dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Para encontrar com Deus, nós temos que estar preparados, meus amados. Para encontrar com Deus, você precisa estar preparado, a sua vida espiritual tem que estar preparada. Você tem que colocar a tua casa em ordem para encontrar com Deus. Porque o encontro com Deus, depois da morte, é um encontro para o juízo. Somente para poder receber a nossa sentença. Se nós fizermos a vontade de Deus, iremos receber as palavras de Jesus, que vai dizer para nós: vinde bendito de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para aquele que não estiver preparado, e vai vir da boca de Jesus também: apartai-vos de mim, maldito, para um fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por isso temos que estar preparado para enfrentar o juízo de Deus. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Mas as pessoas brincam muito com as coisas sérias. A pessoa acostumou tanto com a palavra de Deus, a pessoa acostumou tanto com a Bíblia, que ele lê a Bíblia, que ele ouve a mensagem da palavra de Deus, ouve pregações por todos os lados, mas a palavra parece que não fala mais no seu coração. Ele está tão acostumado com a palavra de Deus que para ele tanto faz, para ele não surte nenhum efeito. A palavra de Deus não entra mais no seu coração. Ela entra no ouvido e sai no outro e vai embora, e ele continua a vida do jeito que quer. A sua vida de pecado, de desobediência, de prostituição, de mentira, de engano, de tantas coisas que veio praticando. E ele não para analisar que o momento da sua partida está se aproximando. E a mensagem para o teu coração nesta noite é esta: põe a tua casa em ordem. Ordena a tua casa, porque você vai morrer. Mas quando que eu vou morrer? Não sei, só Deus sabe. Pode ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, como pode ser daqui 1 ano, como pode ser daqui 1 dia. A realidade é essa: você vai morrer. Nós vivemos em uma época, meus queridos, num momento que o mundo inteiro está em pânico. Com medo do vírus. Por que com medo do vírus? Porque o vírus está trazendo morte. A Covid-19 está trazendo morte para as pessoas. E as pessoas estão em pânico. E ela está ceifando pessoas, ceifando vidas. Então a mensagem de Deus para o teu coração nesta noite: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E não vai viver. Todos nós, meus queridos irmãos, temos nosso tempo determinado por Deus. Deus colocou limite na nossa existência. E a Bíblia diz que quando chegar naquele limite, dali para frente não passa. Você pode ter dinheiro à vontade para procurar os melhores médicos que você quiser. Você pode ter dinheiro à vontade para você ir até para os Estados Unidos buscar uma melhor medicina. Mas se chegou o seu momento, o seu limite, você vai. Estando preparado ou não, você vai. E depois lá do outro lado, vai chegar o dia do juízo. Que o Senhor Jesus Cristo, que hoje Ele é nosso advogado. É o Salvador, o advogado, que defende a nossa causa. Mas naquele dia lá, Ele vai ser o quê? Ele vai ser juiz, vai sentar no trono do julgamento. Vai ser juiz. E as pessoas terão que comparecer diante dele para receber a sua sentença. Qual é a sentença que vamos receber? Diante do juiz, que é Jesus, que vai ser Jesus Cristo. O que vai dizer para mim e para você naquele dia? Vinde ou apartai de mim. Para isso vai depender de cada um de nós. Vai depender da forma que você viveu aqui neste mundo. Vai depender da forma que você obedeceu a palavra de Deus aqui neste mundo. Se você foi obediente, foi sincero, servo de Deus, temente, verdadeiro, um coração perfeito. Se você foi essa pessoa, você vai receber a palavra bem-vindo, ou vinde bendito. Mas se você não foi, você vai receber a palavra maldito, apartai-vos de mim. E Ezequiel nesse momento chorou, muitíssimo.
E quando Ezequias chora, naquele momento que ele derrama suas lágrimas, o profeta já tinha entregado a mensagem e tinha voltado embora. Já estava saindo para ir embora. Só que estava no pátio ainda. E quando ele estava lá no pátio, e Ezequias na sua cama chorando, o rosto virado para a parede, sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Observa só, aqui é uma frase muito importante, muito linda aqui. E eis que eu te sararei. E depois vem, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Você quer ser curado para quê? Você quer ser sarado para quê? Você quer ter mais dia de vida prolongado para quê? Para os seus prazeres, para a sua vida, para os seus deleites, ou para você ir para a casa de Deus? Deus falou para Ezequias: o terceiro dia você vai estar na minha casa. Há muitas pessoas hoje querendo que Deus dê a bênção para eles, querendo que Deus cura a sua enfermidade, querendo que Deus abençoe a sua vida, querendo que Deus liberte ele de alguma coisa. Mas para que ele quer isso? Há muitas pessoas que depois de liberto, eles vão embora e não voltam mais para adorar a Deus, para servir a Deus, para agradecer a Deus que Deus fez por ele. E Deus está falando com Ezequias aqui nesse texto: no terceiro dia você vai subir para a minha casa. Você vai lá para a minha casa, Ezequias. Por que na casa de Deus? Para adorar o Senhor, que é o dono da vida. Lamentavelmente, meus queridos, existem muitas pessoas que receberam a bênção de Deus e foram embora e não voltaram para adorar a Deus. O exemplo disso está os 10 leprosos, que os 10 foram curados. Um só voltou para agradecer a Jesus e 9 foi embora. Eu nunca me esqueço de um jovem, quando a gente morava no Paraguai. A gente conheceu um jovem que fazia parte de uma gangue, mexia com droga, era pessoa da pesada. E um dia, ele entre os amigos dele lá, houve um desacerto entre eles lá, e ele acabou levando um tiro. E o tiro foi bem na coluna dele. E esse homem levaram ele para casa, foi para o médico tratou dele, depois levou ele para casa, e ele estava na cama prostrado, sem poder se locomover para lado nenhum. Eu convidei um diácono da igreja para visitar a ele, e nós fomos lá visitar ele. Esse diácono da igreja já é saudoso, já foi para a glória também. Chegamos lá visitando ele, lemos a Bíblia com ele, falamos de Jesus para ele, perguntamos se ele queria aceitar Jesus, ele disse que queria aceitar, oramos com ele, ele aceitou Jesus. E os médicos haviam dito: você nunca mais vai andar, você vai viver o resto da sua vida na cadeira de roda. Daí, em pouquinhos dias, o jovem estava andando. E ele foi na igreja uma vez. E desapareceu, voltou novamente para a sua vida de pecado. Para que a pessoa quer a bênção de Deus? Para que a pessoa quer a cura? Para viver a sua vida no pecado? Para viver a sua vida nos teus deleites? Deus avisa para Ezequias: Deus, eu ouvi as tuas lágrimas. Eu ouvi a tua lágrima, vi a tua lágrima, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te sararei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Nós temos que ter propósito com Deus. Nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que ser obediente à palavra de Deus. Nós temos que saber que Deus cuida de nós, que Deus nos sara, que Deus nos dá a bênção, que Deus nos dá a vitória, mas nós temos que ir para a sua casa, fazer a sua vontade, servir a Ele. Ele quer que nós sejamos seus servos, que nós fazemos a vontade dEle. Ezequias já fazia a vontade de Deus, mas Deus pediu: você vai no terceiro dia, você vai para a casa de Deus, para a casa do Senhor. E Deus diz para Ezequias ainda: olha, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Acrescentarei aos seus dias mais 15 anos.
Que coisa maravilhosa, irmãos. O que Deus faz é tremendo. Deus faz coisa maravilhosa nas nossas vidas. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei nessa noite qual é o que você está vivendo neste momento. Mas eu quero que você fique na sua mente, no teu coração, com o tema dessa noite. Põe a tua casa em ordem. Se a sua vida está desordenada, se você está vendo uma vida de qualquer maneira, talvez você já foi até crente, membro de igreja, você desviou, está no mundo, no pecado. Talvez você é nascido num lar evangélico, seus pais foram evangélicos ou são evangélicos. Você voltou para trás, deu as costas para Deus. Mas Deus quer que você volte para Ele. Põe a tua casa em ordem. Prepara-te porque você vai ter que encontrar com Deus. Você vai ter que fazer um acerto com Ele. E você vai ter que estar diante do trono do juiz e receber a sentença. E a nossa oração é que você ouça as palavras de Jesus dizendo para você assim: vinde bendito de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possui o reino, bendito de meu Pai. Que lindas palavras. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou aconselhar você nesse momento. Se você não está servindo o Senhor, vai para a igreja, procura uma igreja para servir a Deus. Vai fazer a vontade do Senhor. Deus pediu para Ezequiel ir para a casa do Senhor. Você vai também para a casa do Senhor. É na casa de Deus que você vai aprender a palavra de Deus. É na casa de Deus que você vai ter força para vencer suas lutas, suas dificuldades. É ali que você vai estar clamando junto com os irmãos, pedindo a misericórdia de Deus para nós viver neste mundo, onde há tantas coisas ruins. E você vai pedir força a Deus para você vencer todas as dificuldades dessa vida. Portanto, vá para a casa de Deus. Não te esqueças. Deixa esse mundo de pecado. Deixa esse mundo cheio de vaidade. Deixa esse mundo de engano. Nós estamos vivendo um momento que você deve se despertar. Todas as pessoas devem despertar a sua vida. Por que está acontecendo isso que nós estamos vivendo? Por que essa pandemia? Por que esse vírus que está abalando o mundo inteiro? Você acha que isso é qualquer coisa? Você acha que isso veio por acaso? Você não sente que isso é a mão de Deus que está abalando o mundo? Você não sente que isso é a mão de Deus que está chacoalhando as igrejas? Convidando o povo a se preparar, a colocar a sua casa em ordem? Você não parou para pensar nisso ainda? Você acha que isso aí vai acabar sem trazer nenhum resultado final nisso aí? Deus tem um plano com isso, com tudo que está acontecendo. E o maior plano de Deus com o que está acontecendo aí é a tua volta para a igreja, é a tua vida de santidade, é a tua melhora espiritual, é você abandonar os seus pecados, é você correr para os braços de Jesus enquanto você tem a oportunidade. Portanto, meu querido, faça isso enquanto você pode fazer, porque depois da morte não há mais tempo. Hoje é o dia da salvação, amanhã poderá ser muito tarde. E se você já é servo de Deus, continue servindo o Senhor, continue sempre melhorando no Senhor. Mas se você não é, comece a ser de hoje em diante. Faça um compromisso com Deus hoje ainda. E fala para Jesus: Jesus, eu quero mudar a minha vida. Eu quero colocar a minha casa em ordem. Minha casa está desorganizada. A minha vida espiritual está bagunçada. Eu preciso melhorar a minha vida espiritual. Eu quero que o Senhor me ajude. E o Senhor vai te ajudar, vai te dar força. E você vai prosseguir e vai procurar fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você para nós orar neste momento, para nós estar encerrando a nossa meditação nesta noite. Onde você estiver neste momento, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra que acabamos de ouvir neste momento. Ó Deus, a Tua palavra tem falado ao meu coração nesta noite. A Tua palavra tem me dito que eu preciso melhorar a minha vida diante do Senhor. Eu preciso, Senhor, colocar minha casa em ordem. Minha casa não está em ordem, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor me ajude, me dê força. Eu quero fazer um compromisso contigo, daqui para frente, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Eu não quero ser um cristão simplesmente de nome. Eu não quero apenas ter um rótulo de cristão, mas eu quero ser um cristão autêntico, cumpridor, praticante da palavra. E eu peço a tua misericórdia, me ajuda, por favor. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir para essas pessoas que estão orando ao Senhor neste momento, para essa pessoa que talvez está buscando a tua face,
que está disposto, Senhor Deus, a consertar a tua vida espiritual contigo nesta noite. Deus, em nome de Jesus, ouve a sua oração, atende o seu clamor. Ó Deus, em nome de Jesus, aceita essa pessoa, Pai, pela tua bondade. Não leve em conta o tempo que ele viveu na ignorância, mas, ó Deus, dê ele mais uma chance para que ele possa procurar servir ao Senhor. E dá-lhe força para vencer, meu Pai. Pai Santo, muito obrigado. Esta é a nossa oração que fazemos agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você, meu amado, todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite, que está junto conosco nesse momento de meditação, de culto, de adoração ao nosso Deus. Que você possa estar conosco no próximo domingo, quando estaremos novamente transmitindo ao vivo a palavra de Deus ao teu coração. Deus te dê uma semana abençoada, uma semana na presença dEle, e que você possa procurar realmente ir para os braços do Senhor. É o lugar onde nós devemos nos esconder, é nos braços do Mestre. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.